Olá, bom dia a todos, boa tarde, boa noite. Estou neste momento aqui no Japão, já no dia 24 de dezembro, por volta do meio-dia, 1 da tarde. Portanto, já estamos todos nesta reta final da preparação para nos encontrarmos com Jesus no presépio, nesta noite, quando celebrarmos a sua vinda a este mundo e em concreto a cada um de nós. Peço desculpa por não ter gravado o vídeo na semana passada, tive um retiro, tive várias coisas, mas não deixei de rezar também o Evangelho do quarto domingo de Advento da semana passada, que foi a visita de Maria à sua prima Isabel. E durante esta semana, se algum de vós teve a ocasião de verificar, os evangelhos durante a semana foram todos relacionados com Maria ou com Isabel, o nascimento também de São João Batista, enfim, a figura de Maria, a figura de José, são centrais nesta época de Advento que está já a chegar ao fim, porque nos ensinam como receber Jesus no nosso coração e como isso passa por tantos caminhos de dificuldade, de subidas e descidas, de situações de incerteza, de situações de insegurança, e portanto, quando isso nos acontece na nossa vida diária, não precisamos de temer, porque sabemos que eles, que foram os pais do Messias, que foram os pais de Jesus, passaram por circunstâncias parecidas ou até muito piores do que aquelas que nós passamos. Por isso, é bom neste tempo de advento e agora já entrados nas últimas horas. Até à missa do galo, não é? À missa em que celebramos o nascimento de Jesus, é bom nós termos presentes estas figuras de José e Maria, que não são figuras lendárias, nem sequer são figuras, digamos, de contos de fadas, não é? São figuras muito reais, de pessoas que passaram por circunstâncias muito desconcertantes e que, no entanto, continuaram a acreditar, continuaram a acreditar nas palavras, nas promessas que lhes tinham sido feitas da parte de Deus e continuaram em frente, aceitando as dificuldades, aceitando a situação como a melhor para viver. E trata-se, portanto, estou a falar de que estou a falar? De, como nós sabemos, a história do nascimento de Jesus, que é a que nos conta o Evangelho de hoje, que é o Evangelho segundo São Lucas, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 14. É aquele Evangelho que nos conta como naqueles dias em que Maria já estava praticamente de 9 meses à espera de Jesus, e estava em Nazaré, continuava na sua vida diária com José, e no entanto acontece uma coisa imprevista e é que o imperador César Augusto, o imperador romano, que portanto também dominava a região de Israel, portanto, editou um decreto mandando ser recenseados todos aqueles que pertenciam ao Império Romano naquele tempo. E então todos se tiveram de recensear na sua zona de origem, não é? Não podiam recensear-se simplesmente no local onde habitavam. E o que acontecia é que José era da estirpe de David, cuja cidade-mãe era Belém. Belém ficava na Judeia, eles moravam em Nazaré, que é no norte de Israel, na Galileia, no norte de Israel, e a distância entre Nazaré e Belém eram cerca de 150 quilómetros. Podemos imaginar o susto de Maria, o susto de José, pensando que se tratava de uma viagem perigosa e que Maria se encontrava à espera de bebé e que podia dar à luz a qualquer momento. Na semana passada, no Evangelho da visitação de Maria à sua prima Isabel,
eu fiquei, marcou-me a rapidez com que Maria, depois de ter recebido o anúncio do anjo, se põe em caminho para a montanha de Judá para visitar a sua prima Isabel. Maria já sabia que estava à espera de bebé, não é verdade? Mas também soube que a sua prima estava também à espera de um bebé e que era uma pessoa sabia que era uma pessoa de idade avançada e Maria não duvidou em ir ao seu encontro e em ir prestar-lhe os seus serviços. Essa atitude de Maria, de prontidão, de se levantar e pôr-se em caminho, é uma atitude que ela nos ensina sempre, não é? Não perdermos tempo quando algo é urgente e necessário, não é? E quando há uma chamada que o amor nos faz a estarmos ao serviço dos outros, Maria, com prontidão, levanta-se e vai a pé, não é? Como se normalmente se viajava naquela altura, até às montanhas de Judá. Ora, Isabel morava a cerca de 100 quilómetros de Nazaré. Já naquela altura foi uma longa viagem, mas eu pensava, é um pouco diferente esta viagem que Maria faz alegremente e a correr, se calhar, não é? Muito jovem ela, e só com os primeiros dias da gravidez, nos primeiros dias da gravidez, ela faz aquela viagem com alegria e com vontade de partilhar com a sua prima a alegria de estar à espera do Messias, apesar de ter com certeza medos e incertezas, e esta outra viagem que agora ela tem de percorrer com José, ainda mais longa, de 150 quilómetros, até à Judeia também, mas ainda mais a sul. Belém ficava a sul de Jerusalém e ficava na montanha, não é verdade? Portanto, eram caminhos sinuosos. E não é, e portanto eu imaginava Maria e José, não é? Até hesitando, será que nós temos mesmo de fazer isto neste momento? Não será que podemos arranjar outra maneira? Não será que podemos justificar que não podemos ir fazer o recenseamento? Eles devem ter pensado muito no assunto e, no entanto, acabaram por ter, com certeza, acharam que a melhor decisão era ir realmente obedecer à lei, ao decreto que havia sido lançado e, como todo o povo, não é? Fazer o que era preciso naquela altura, não é? Nesta viagem, que eles também se tiveram que pôr a caminho, foi com certeza uma viagem muito mais lenta, porque era preciso ter cuidado com Maria, com a sua gravidez, não é verdade? Uma viagem com muito mais incerteza e medos do que poderia acontecer. No entanto, foi com certeza também acompanhada da graça de Deus que nos ilumina nesses momentos mais difíceis, até naqueles momentos em que nós pensamos Deus abandonou-me, Deus não está comigo, no entanto, de maneiras imperceptíveis, Deus vai nos guiando e foi assim também que ele fez com Maria e José, que conseguiram chegar a Belém sãos e salvos, embora com certeza cansados e preocupados, não é? O que eu quero dizer com tudo isto é que a nossa vida diária, que está cheia também de caminhos sinuosos, de acontecimentos imprevistos, esta vida está recheada também da presença de Deus, não é? Deus não está conosco só quando as coisas nos correm bem, não. Temos esta ideia errada, não é? Há quem pense, até aqui no Japão, não é? Que porque aconteceu aquele tsunami no norte do Japão, não terá sido Deus a castigar o Japão pelos seus pecados, não é? Realmente isto é uma ideia completamente errada acerca de Deus e acerca dos planos de Deus, porque os planos de Deus, se nós lermos a Bíblia, vamos verificar que os planos de Deus se realizam
precisamente através de circunstâncias difíceis e através de altos e baixos na vida de muitas personagens que aparecem na Bíblia, que são personagens reais, que já passaram por esta vida e já experimentaram todas essas situações. A vida está cheia de momentos de alegria e de tristeza e de dificuldade e de satisfação, não é? E também de experiências de que não controlamos a nossa vida. Mais do que nunca podemos dizê-lo agora com esta situação do Covid, não pensávamos, ninguém pensava que ia durar tanto tempo. Eu tinha também planos de agora, no mês de fevereiro, voltar a poder ir com estudantes a Portugal, fazer a nossa peregrinação, como costumávamos fazer, e não vou poder, porque as fronteiras, o controle das fronteiras continua bastante rígido e não sabemos ainda quando é que isto vai acabar, ou se realmente vamos ter que aprender a conviver com este vírus da maneira mais pacífica possível, não é? Mas Maria e José ensinam-nos a aprendermos a viver com as circunstâncias, a aprendermos a acolher as circunstâncias com esperança, com fé, sem ter saudosismos, ai, antigamente, é claro, todos nós desejamos voltar ao antigamente, de quando tínhamos a maior liberdade de movimentos e para encontrarmos com os nossos seres queridos, claro que sim, mas acho que é muito válido e eu também sinto o mesmo desejo. No entanto, também Deus se manifesta através de circunstâncias muito, muito estranhas para nós. Como diz o ditado, Deus escreve direito por linhas tortas, não é verdade? E realmente foi assim que fez através da vida de José e de Maria e de Jesus, não é? Porque quem diria que o Filho de Deus, que ia assumir a condição humana, iria nascer de uma maneira tão perigosa, tão fora do comum, não é? Não foi para nada glorioso o nascimento de Jesus. Como sabemos, chegados a Nazaré, chegados a Belém, eles não encontraram lugar em nenhuma pousada para passarem a noite e para que Maria pudesse dar à luz. Não encontraram a compaixão de ninguém, um coração compassivo que lhes cedesse um lugar na sua casa, na sua pousada. Não, encontraram-se com a frialdade, com a indiferença, encontraram-se com o egoísmo humano, não é? E então, o que havemos de dizer? Que neste momento eles estavam a ser castigados pelos seus pecados? É evidente que não. Não se trata disso. Não se trata disso. As circunstâncias difíceis da vida não dizem nada acerca dos nossos pecados ou dos pecados dos nossos antepassados, como antigamente se pensava. Não se trata disso. Deus aceita e assume essas circunstâncias difíceis que implicam sempre a nossa vida humana. A nossa vida humana é limitada e está sujeita a doenças, está sujeita a vírus, está sujeita a uma série de limitações. E é essa vida que Jesus assume. Jesus, quando nasce, não nasce com uma proteção especial. Jesus corria o risco de ter nascido, não é? Realmente é um milagre que Jesus tenha nascido, não só porque nasceu naquelas circunstâncias em que poderia ter apanhado um vírus, podia ter realmente morrido à nascença, como era elevadíssima a mortalidade naquela época das crianças, não é verdade? No entanto, Deus arriscou e arriscou pôr-se também nas mãos de Maria e de José, no seu cuidado, não é verdade? Na sua inteligência e na sua capacidade para procurar uma saída naquela circunstância difícil. E foi assim que eles encontraram aquele lugar, aquele estábulo e aquela manjedoura onde reclinar o menino quando nasceu. Eh, Tudo isto nos fala muito de que Deus sim escreve direito por linhas tortas, por isso quando nos acontecem coisas das quais não estávamos à espera, não pensemos que se trata nem de um castigo de Deus, nem sequer digamos que temos má sorte, como às vezes dizemos também. Não, não se trata nada disso. Deus escreve
através de tudo isso, muitas vezes não é vontade de Deus. Não podemos dizer que fosse vontade de Deus que naquele momento, justamente naquele momento, César Augusto decidisse lançar um decreto. Não. Mas Deus assume esta nossa liberdade humana para que vai criando muitas vezes obstáculos uns aos outros, não é? Que nos vai muitas vezes tornando a vida mais difícil uns aos outros. Nem sempre, às vezes tornamos a vida fácil também, não é verdade? Mas estas circunstâncias em que nasceu Jesus dizem-nos muito e dão-nos muita luz para nós não nos desanimarmos na nossa vida e para nós de maneira nenhuma pensarmos que somos pessoas infelizes ou desgraçadas, como às vezes nos consideramos, não é? Nós somos pessoas, cada um de nós temos as nossas circunstâncias, mas com certeza que cada um de nós tem muitas razões para dar graças a Deus ao fim deste ano de 2021. Penso que sim, eu também, não é? Apesar de me ter queixado muitas vezes deste vírus e destas circunstâncias, eu noto que Deus vai fazendo o seu trabalho no meu coração, vai-me ajudando a adaptar-me a esta nova situação e a encontrar as maneiras de conservar a esperança, de conservar a alegria, de querer transmiti-la aos outros, de procurar meios e quantos de nós usamos da criatividade para irmos ao encontro dos outros, seja através de Zoom, seja através de YouTube e tantos outros meios, não é? Para que esta chama da fé, a chama da esperança, a chama da alegria não seja apagada, aconteça o que acontecer. Por isso, tal como o anjo do Senhor apareceu aos pastores que viviam nos campos, e vocês sabem também que os pastores naquela época eram consideradas pessoas que estavam longe de Deus, imaginem, não é? Pessoas pecadoras, porquê? Porque como andavam de um lado para o outro, eram nómadas, não tinham tempo para ir ao templo, não podiam cumprir aquelas normas, não podiam fazer as orações todas, também muitas vezes tinham relação com os povos vizinhos, porque levavam os rebanhos para pastar a outros países, os povos vizinhos, e tudo isso era muito mal visto naquele tempo. Portanto, eram pessoas consideradas afastadas de Deus, não é? Praticamente gentis, ou seja, não judeus. Ora, é precisamente a estas pessoas que o anjo, que o enviado de Deus anuncia o nascimento do Messias. E estas pessoas acolhem essa chamada, essas pessoas acreditam, essas pessoas que estavam a dormir ao relento, que não tinham nada, não tinham nenhuma segurança, não tinham nem casa sequer, essas pessoas conseguiram abrir o coração à mensagem do anjo e foram com alegria, também eles apressadamente, como Maria, ao encontro de Jesus e encontraram-no envolto em panos numa manjedoura, tal como os anjos tinham avisado. Portanto, reparem como Jesus nos está a falar através da forma como nasce e também da forma como aqueles que o reconhecem são pessoas humildes, pessoas consideradas pecadoras. Reparem como Jesus, através do seu nascimento, nos está a falar de que nada, nem o nosso pecado, nem nos pode separar dele. Ele nasce no meio dos pobres, no meio também dos pecadores, daqueles que se consideravam nada, e que eram considerados pouca coisa. Ele próprio não é considerado nada importante, nem sequer o acolhem quando nasce, e esse é o caminho que segue Jesus. Por isso, muitas vezes nós estamos insatisfeitos porque as pessoas não nos valorizam, porque não conseguimos alcançar um certo patamar na sociedade, e no entanto Deus está-nos a mostrar que o valor da nossa vida não depende da posição que ocupamos, não depende nem sequer do valor que os outros nos dão. Depende sim do olhar de Deus, o olhar de Deus que pousa sobre cada um de nós, como fez com Maria, que nos escolhe hoje e nos pede: será que tu podes ser essa manjedoura que me vai acolher para eu nascer de novo neste mundo? Ele quer ser a nossa luz,
não é? Estas luzes que até aqui no Japão invadem as ruas, não é? Apesar das pessoas não serem cristãs na sua maioria, no fundo é esta nossa busca pela luz, pela alegria, não é? Que existe em todos os corações. Por isso, os meus votos para todos vocês é que possamos celebrar um Natal do fundo do coração. Mesmo que seja um Natal mais simples, um Natal mais pobre, um Natal com poucas coisas, mas que não falta o mais importante, que todos sabemos que é realmente o amor, é o perdão, é a compreensão, é este calor que se sentia com certeza no presépio, que se sentia no estábulo, onde havia quase nada, e no entanto havia aquele calor também provocado até pelo bafo dos animais, não é verdade? Mas que com certeza através de tudo isso Maria e José souberam dar graças a Deus por esse momento. Por isso convido-vos também a darem graças, a darmos graças por todo este ano e por tudo aquilo que Deus nos tem oferecido através de tantas pessoas que tem posto no nosso caminho, tal como pôs no caminho de Maria e de José. Bom Natal, boas festas, um Santo Natal e também um feliz Ano Novo. Não sei quando farei o próximo vídeo, mas espero que continuaremos em contacto. Obrigada.